Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma conversa bíblica, para mais uma leitura comunitária do Evangelho de Marcos. Uma leitura que tem sido abençoadora, edificante e que temos avançado, né, Fernandinho? Chegamos no desfecho do capítulo 10 hoje. Vamos gravar, então, esse episódio de Jesus e o cego Bartimeu, o filho de Timeu, né? Quem diria, hein? Já chegamos no final do capítulo 10 e vamos, em breve, né, se Deus assim permitir, finalizar o Evangelho de Marcos. Mas antes de pensar em finalizar, vamos começar dando boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas nesse momento de partilha, de leitura da palavra de Deus. É bom estar com você aqui, Wagner. Bom estar com você aqui, Dalton. Obrigado. Deus abençoe sua vida. Quebra ossos. Esse é o cara, gente. Esse é o cara. Muito bem. Com a ausência do nosso rabinato, né? Ele nos abandonou de novo. Ele não quer saber mais da gente, não. Cansou dessa mesa que ele falou assim, não, essa mesa é fraquinha, eu vou... Estou no outro patamar. Exato, vou discutir com um panteão grego. Esses caras aqui é fraco. Ele é muito acima da média. Mas é isso aí, brincadeiras à parte, é sempre bom a gente compartilhar o Evangelho de Marcos. E para a gente dar início à nossa leitura e nossa reflexão, nada melhor do que a gente começar orando, né, Fê? Amém. Você ora, mano? Claro. Então ora aí. Pai, em nome de Jesus, Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa oportunidade de ler a sua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por sua bondade, por sua misericórdia, Pai. Glorificamos o teu nome, Senhor, porque tu tem sido tão bom para conosco. O Senhor tem nos dado a dádiva da vida. E eu te agradeço, Senhor, por sua misericórdia, Pai. Fala conosco por meio da sua palavra. Fala com cada pessoa que estará conosco ouvindo a sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, mano. Amém. Amém. É isso aí. Então hoje nós vamos para esse fato, esse episódio onde Jesus se depara com um cego que tem nome, né? Bartimeu. Então nós estamos no capítulo 10, versículo 46. O nosso último episódio que refletimos aqui foi sobre aquele pedido inusitado de Tiago e João, né? Eles perdem uma grande oportunidade, né? Porque Jesus os ouve e Jesus abre a oportunidade deles fazerem um pedido, porque Jesus diz para eles no versículo 36, o que vocês querem que eu lhes faça? E quantas coisas, né, poderia ter sido pedido, refletido, compartilhado com Jesus, mas os bonecos queriam primazia no reino de Jesus, né? Pois é. Eu quero, no seu reino, na tua glória, né? A ideia dos meninos aqui é que eu me assente à direita e meu irmão à esquerda, né? E Jesus então dá uma aula para eles, dizendo que isso não cabe ao próprio Jesus determinar. Esses lugares já estão determinados, né, por Deus. E na verdade Jesus ali os ensina que o Filho do Homem ele vem para servir e não para ser servido. Amém. E Jesus então ensina ali os seus discípulos a serem discípulos e servos, né? A partir desse pedido inusitado aí de Tiago e João. E aí, se seus irmãos, suas irmãs, seus amigos quiserem saber um pouquinho mais, voltam à casinha que a gente discutiu bastante sobre isso lá, refletimos bastante sobre esse texto, esse trecho da palavra de Deus, e sem sombra de dúvida tem algumas reflexões edificantes e abençoadoras para todos nós. Então voltam à casinha lá no canal do YouTube que você vai ver não só esse pedido de Tiago e João, mas vai ver também a conversa de Jesus com o jovem rico. Aí você vai voltando aí. Se você tiver tempo, né?
Exatamente. Não tenho dúvida que vai ser bom para a sua Amém. vida e para a sua edificação. E hoje, então, a gente chegou no capítulo 10, versículo Aleluia, chegamos. 46. E nós vamos, então, ler o Evangelho de Jesus e depois reverberar alguma coisa que vem de encontro aos nossos Amém. corações, alguma sabedoria aí, que venha algo do céu, um sopro do Espírito, qualquer coisa. É bem-vindo, né, Fê? Versículo 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está Amém. chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Certo, Fê? O que a gente pode começar falando desse homem aqui de Jericó? Primeiro que esse é um texto muito especial, muito bonito, que retrata um homem vivendo em grande sofrimento, com a ansiedade ou a angústia, né? A angústia depois a ansiedade, né? A angústia de não poder ver e a ansiedade de agora ter a possibilidade de alguma forma chamar a atenção de alguém que a fama chegava em todos os cantos e essa fama era de alguém que curava. Essa fama era de alguém que fazia grandes milagres. Bom, a primeira coisa que nós temos no texto, que Jesus então sai da região, eles foram para Jericó, né? Sim. E quando eles saíam de Jericó, juntamente com todos os seus discípulos, uma multidão grande, estava apertando Jesus, todos querendo a mesma coisa. Um homem do meio da multidão, ele começa a clamar. Só que é interessante que esse homem que surge do meio da multidão, a narrativa de Marcos, ela traz um detalhe que eu acho que faz sentido para nós e aponta para um chamado que esse homem recebeu, porque ele é identificado pelo narrador, e não só identificado, ele é qualificado pelo narrador diante da sociedade, como a sociedade o enxergava. Primeiro que a sociedade o enxergava a partir da sua deficiência. Era cego. Era cego. Segunda coisa, a sociedade o enxergava, e o narrador também está enxergando ele por sua capacidade ou qualidade ou descrição social. A sua posição social, melhor dizendo. Pobre. Então cego e pobre. E tem até um outro detalhe aí, Fê. Eu acrescento que ele também tinha um papel social que era de filho de alguém. Filho Sim. do Timeu. O Timeu possivelmente era conhecido ali de Jericó. Porque esse homem
é o Bartimeu, né? O filho de Timeu. Mas continua aí, é só um acréscimo. Sim, E é interessante esses reconhecimentos e essa descrição, porque se fosse em outro texto e se essa personagem não tivesse uma importância mínima na história da igreja, ela seria como mais uma personagem anônima que surgia e a gente não saberia dizer quem foi, o que aconteceu, como foi. Queimando largada, e obviamente intencionalmente, se você correr já lá para o último versículo, você já vai entender que este homem, que é Bartimeu, filho de Timeu, que é cego, que é pobre, agora também é discípulo de Jesus. Segue ele pelo caminho, né? Segue ele pelo caminho. Tem uma lógica. O caminho daqui para frente tem muito significado. Tem muito significado. E mais do que isso, Wagner, quando eu me lembrava desse texto e eu discuti esse texto na escola em algum momento, a gente apresentou, eu apresentei e nós conversávamos que esse texto ele é uma antítese do jovem rico, da história do jovem rico. Manda para nós aí. Aí, Dalton, tá vendo? Oh, meu Deus do céu. Mas por que ele é uma antítese do jovem rico? Ele é um contraponto do jovem rico. Primeiro que você tem, de uma forma descarada aqui no texto, duas propostas que evidenciam a importância social e como a humanidade, desde então e até os dias de hoje, ela gera benefícios para quem tem mais. Sim. Quem tem mais dinheiro tem mais benefícios. Sim. Quem tem mais importância social tem mais acessos, ocupa posições e assiste a peça teatral em uma outra posição que os pobres não assistem. Nos melhores lugares, né? Nos melhores lugares. Por que estamos dizendo isso? Por mais que o texto, a narrativa seja muito bonita, Wagner, se a gente olhar para o capítulo 10, o versículo 17, 10, 17, olha só o contraponto. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro. Aonde que foi? O texto está dizendo? Pondo-se Jesus a caminho. Então, Jesus está num caminho. E esse homem correu ao seu encontro. E ajoelhando-se diante dele, onde? Pelo caminho. No caminho. Sim. O texto já de Marcos, já diz do cego de Jericó, já diz outra coisa. Quando Jesus saiu de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado onde? À beira do caminho, né? À margem. À margem do caminho. Então você tem um cara aqui no texto, que é o jovem rico, assentando-se, ajoelhando-se perante Jesus pelo caminho. E você tem aqui um pobre, um cego, um mendigo fora do caminho, clamando. No entanto, que a história do jovem rico, se a gente for observar, quem não compreende o que está acontecendo são os discípulos. Jesus vai falar para eles, olha, acho que é no versículo 23, né? Como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino dos céus. E os discípulos estranharam essas palavras. Foi. Vê a relação de estranhamento com a forma que Jesus está tratando o jovem rico, a forma que Jesus está tratando esse homem que vem, que está no caminho. Tem todo um estranhamento que eles não entendem o porquê Jesus está falando com esse homem dessa maneira. E aqui eles ainda repreendem o Bartimeu, né? Aqui é o contrário. É o contrário. Totalmente. Lá eles ficam assustados o porquê que Jesus está falando com esse cara desse jeito. E dizendo que é difícil para ele o reino. Agora aqui, para um marginalizado, é melhor silenciá-lo, né? Porque o que os discípulos estão fazendo, para de gritar, repreendia ele, né? Mas ele gritava mais alto. Então
essa antítese do jovem rico para o cego de Jericó, ela é bem interessante porque ela demonstra como os homens reconhecem as Os pessoas, status, né? os status sociais, né? É. Isso está evidenciado no texto já. Tá. Então, tá nas entrelinhas, né? É. No texto tá a história do rico e a história do pobre. Mas nas entrelinhas está como as pessoas lidam com o rico e como lidam com o pobre. Perfeito. O rico tem espaço para falar. Isso. O rico gera até estranhamento com a resposta de Jesus. Poxa, por que Jesus está falando desse jeito com o rico? Já com o pobre, Jesus não tinha dito nada e eles estavam mandando o cara calar a boca. Essa é a lógica que você traz para a nossa reflexão, né? Isso é muito interessante pensar. Pô, demais, mano. Eu não tinha pensado. Por isso que eu falei, manda para nós aí qual que é o paralelo. Porque nos bastidores, né, Fê? A gente estava trocando uma figurinha rápida aqui e eu citei um paralelo do pedido dos filhos do Zebedeu, Tiago e João, com uma frase de Jesus aqui pro Bartimeu. Foi. E aí você falou, mas olha, tem um paralelo lá com o jovem rico. E eu falei, vixe, vamos deixar para a hora da gravação. E é isso, legal, sensacional. É uma forma de você perceber o texto e aí você percebe as dinâmicas da sociedade, né? De que a gente reproduz mesmo isso. Exato. As pessoas, é o que você falou no começo, você introduziu dizendo que a gente tem uma maneira de tratar muitas vezes aquele que tem posse e o que tem menos posse. A gente já pré-julga. Você falou muito de pré-conceito domingo? Não, foi preocupação. Preocupação, você até enfatizava. Preocupação. Então, nesse caso aqui, a gente tem os nossos pré-conceitos, né? Daquele que tem e aquele que não tem. E como que eu ajo com o que tem e como que eu ajo com aquele que não tem posse, né? Existe até uma repulsa dentro de nós. Vamos ser sinceros aí, pessoal. Vamos ser sinceros. Existe uma repulsa dentro de nós entre a gente abraçar uma pessoa limpa e a gente abraçar uma pessoa suja. Sim. Não venha dizer, não, eu sou o cara, eu sou a mulher que abraça sem problema algum. Sim. Desculpa. A maioria das pessoas. Há uma dificuldade, né? Nós temos. E há contextos, né? Nós estamos falando assim, num contexto do cotidiano. Há esse estranhamento, sim. Sempre. Né? A gente tem um estranhamento com aquele que está à beira do caminho. A gente, com pessoas à beira do caminho, a gente coloca a mochila na frente e segue andando na rua preocupado com uma possível violência. Sim. Pessoas pelo caminho que têm comportamento de religiosos e de arrependidos, a gente coloca as mochilas nas costas e não se preocupa se ele vai enfiar a mão por trás e vai pegar a nossa carteira. Sim. É muito simples. E aí está um pouco da aplicação do texto de hoje, da nossa leitura hoje. É fazer o meia-culpa. Sim. Nós temos meia-culpa, sim, no cotidiano, em algumas situações. E aí o texto vem para mostrar que mesmo quando há gritos de silenciamento ao pobre, a esse mal vestido à beira do caminho, há um Jesus misericordioso que o chama, que o ouve. Então a gente, nesse segmento de Jesus no caminho, já toma uma lapada logo de cara aqui na nossa reflexão, né? Total. Quanto a gente tem que ter desprendimento e disposição para acolher e literalmente abraçar, inclusive, esse com mau cheiro, esse à beira do caminho, esse que às vezes o nosso preconceito já o distancia do nosso abraço, diferente daquele que não tem aquilo que repele, né? Isso é tão interessante que me faz refletir numa outra questão. Às vezes nós, como igreja, o movimento é fazer com que essas pessoas que estão à beira do caminho saiam dessa situação de pobreza e, de fato, é isso mesmo. Está tudo certo, a gente quer isso para essas pessoas. Claro. Que elas melhorem de vida. Sem dúvida. Só que, às vezes, a gente quer que essa pessoa saia dessa situação e muitos lugares querem que essa pessoa saia dessa situação porque o ambiente daquele determinado lugar não comporta ter uma pessoa que viva naquela situação. Sim. Que seja daquele jeito.
não sejamos hipócritas e inocentes, ou sejamos aqui inocentes é a palavra, né? Em achar que todo mundo que entra pelas portas da igreja e que estão numa condição de pobreza vão virar a chavinha e vão se tornar ricos e vão sair da beira do caminho e vão mudar de status, né? Porque aí tem outra relação aí, né? Sim. Falando exatamente da questão social e financeira. Tem gente que não tem capacidade cognitiva, que não tem capacidade, talvez, produtiva, de gerar o mínimo para dentro da sua casa e vai ficar sempre nessa roda, nessa dificuldade. E a igreja não assiste muito mais como esmola, e não convida essas pessoas para sentar nos primeiros lugares, porque elas não representam a imagem da igreja. Elas não representam a imagem do espaço que foi construído, ela não representa as luzes, ela não representa a câmera, ela não é bonita para a câmera, ela é feia para a câmera. Então, ela venha pouco na igreja, ela fique longe da igreja, ela fique no fundo da igreja. Sim. É uma palavra dura essa, né? Dura. E deixar claro que não é isso que a gente pensa. Não. É isso que a gente constata. Constata. É algo que acontece. Que Constata. Infelizmente acontece. Não o que a gente acredita, ou que a gente está lendo o texto e aplicando desse jeito. Não. A gente constata isso nos nossos dias, que há ambientes religiosos que são ambientes religiosos para rico, vamos ser claros. E há ambientes religiosos que são para pessoa simples. Simples, para pobre. Né? E aí mora uma grande dificuldade, porque debaixo do guarda-chuva do reino de Deus, isso pouco importa. A gente tem que se lembrar, não tão distante do texto que nós estamos lendo, que certo momento Jesus ele conta uma historinha a respeito de uma festa que o dono da festa convidou um monte de gente da socialite e não veio ninguém. Faz o seguinte, sai pelas ruas aí, pega um dos seus servos, sai pelas ruas e convide, traga quem tiver na rua. Isso. Prostituta, aleijado, gente com problema. Os da margem do caminho, pega na beira todo do mundo. caminho. Pega todo mundo. Num outro texto, Jesus fala sobre aqueles que se assentam na frente, né? E ele vai dizer, não, sente-se lá atrás. Deixe que o Senhor da festa te coloque aqui na frente. Agora, poxa, é uma relação, de fato, que, obviamente, reforço as suas palavras, Wagner. O texto não está falando sobre isso, mas é uma inferência minha sobre um olhar que a igreja protestante, não na sua totalidade, mas muitas igrejas de grife não conseguem e não permitem ter nas primeiras fileiras gente que, na verdade, não corresponde com a imagem construída por aquela denominação. Por aquele determinado movimento. Né? Então, é um contrassenso no Brasil, porque a igreja ela avançou nas periferias, né? Total. A igreja evangélica cresceu assim, exponencialmente nas últimas décadas nas periferias. O pentecostalismo, exato, subiu nas favelas, né? Hoje até nem se usa muito o termo favela, né? Se usa comunidade. Sim. Subiu nas comunidades, né? E plantou igrejas em todos os lugares, né? Por isso tem essa expansão dos evangélicos no Brasil. Hoje os evangélicos no Brasil quase a maioria já em comparação ao catolicismo romano, né? Há uma aproximação muito grande, visto que o catolicismo chegou muito antes aqui. Sim. Então há esse lado evangelístico muito forte do protestantismo no Brasil, principalmente com a igreja pentecostal, né? Sim, isso é muito interessante, mas vamos deixar bem claro isso, né, Wagner? É uma inferência que não está no texto, tá? Não, assim... está e não está, né? É o que a gente está falando. Foi a sua colaboração nesse paralelismo que tem entre o texto do jovem rico e do jovem pobre. Sim. Né? Então, tem nas entrelinhas algumas mensagens de contexto social que a gente reproduz
nos nossos dias. Então, tá posto isso. Posto isso, eu acho que a gente pode falar assim, ó, que quando o Bartimeu ouviu que era Jesus, ele começou, então, a clamar. E só mais um Volta. só mais Tudo bem. detalhezinho. Você viu que é uma tentativa da gente andar no Não, texto. mas vamos andar, vamos andar, mas você me faz ter um insight que diz um insight da seguinte maneira: o jovem rico foi amado, mas não aceitou o discipulado. O homem pobre se sentiu amado e decidiu viver o discipulado. Isso é maravilhoso. Você já arrematou o texto. Exatamente. Né? Agora vamos para os detalhes do texto. Né? Vamos para os detalhes do texto. E aí eu vou pegar uma deixa do que você falou, porque quando ele ouve que é Jesus de Nazaré, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui é um ponto que a gente consegue falar muita coisa, né? Exato, porque assim, certamente, Jesus já era conhecido. Ele não via, mas ele ouvia muito bem. Inclusive, cientificamente comprovado que uma pessoa que tem alguma deficiência, seja visual, seja auditiva, ela acaba desenvolvendo outras, né? Sim. Então, ele cego, possivelmente tinha uma audição muito boa. E quando ele ouviu que era Jesus, ele estava determinado a se fazer visto, mesmo habitando à margem do caminho. Então ele clamou. E ele clamou de uma maneira conhecida do seu tempo. Jesus, filho de Davi. Filho de Davi era um título messiânico. Um título messiânico. Era um título de um rei. Né? Havia uma esperança profética de que o Messias seria da linhagem de Davi. Então, filho de Davi. E aí ele clama por misericórdia, porque quem está à beira do caminho clama por misericórdia. Sim. E é tão interessante que essa questão do título, né, do Jesus, filho de Davi, ela é tão significativa, porque o texto vai descrever aqui algumas coisas interessantes. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele está reforçando, ele está trazendo as palavras do profeta Jeremias à tona. Jeremias 33, 17, vai dizer o seguinte: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Então, isso aqui, de alguma forma, é a manutenção desta profecia e o reconhecimento desta profecia entre todas as pessoas. Não é entre um grupo religioso, é entre todas as pessoas. Sim, sim. Porque se fosse somente entre um grupo religioso, pega lá. Mas extrapola. E esse é o mistério do reino de Davi, que é um reino, de fato, espiritual, uma profecia que aponta para Jesus, por isso que vai sempre se desenvolvendo e se desdobrando em grandes homens e profetas e pessoas que sustentam a linhagem até chegar em Jesus. E aqui está o homem dizendo, olha, filho de Davi, é aquele a quem o trono foi profetizado que nunca iria deixar faltar alguém digno de Davi, como é esse que a gente espera. A gente espera um reinado como o de Davi. Então no trono não vai faltar gente. É esse que está fazendo milagre. Sim. E ele gritar isso, ele está dizendo, ao mesmo tempo que ele está dizendo eu conheço, ele também está afirmando a presença de alguém que é negada por todos. É negado. Jesus como filho de Deus, Jesus como milagreiro, Jesus como mestre, é negado pelos religiosos. Pelos religiosos. Por aqueles que ditavam a regra no campo da religião. Para eles, ele não era esse filho de Davi.
Para eles, pelo contrário, eles têm que encontrar a ocasião para matá-lo, né? E é tão legal, né, que aqui a gente vê esse homem reconhecendo que ele é filho de Davi. Mas aí a gente vai ver que toda a obra no capítulo 11 da entrada triunfal não aponta para um rei. Calma aí. Não. É isso que é legal na construção do evangelho, né? Exato. Vamos deixar para falar disso no próximo episódio. Mas é legal porque assim, esse homem já reconhece. Já. E Jesus lá na frente, ele vai se despir dessa imagem. Não que ele não seja, ele sabe que ele é esse filho de Davi mesmo. Mas ele desconstrói um pouco dessa imagem com o jumentinho nunca montado, tem todo um simbolismo ali, né? Mas nesse momento aqui, é interessante que esse clamor desse homem marginalizado Sim. é um clamor tão legítimo, tanto no título messiânico quanto na sua necessidade, que ele clama por misericórdia, né? Por compaixão de Jesus. E aí é legal, porque o versículo 49 diz que Jesus para e pronuncia o seguinte: chama ele. Né? Chamem-no. Aí é a aplicação pastoral, né? Quando a gente clama por Jesus com coração sincero, com verdade, em espírito e em verdade, a gente para Jesus, cara. Sim. Jesus para nos ouvir. Jesus para te ver, né? E isso eu achei legal. Já li, reli milhões de vezes, né? Mas quando eu lia hoje, eu falei, olha que legal, meu. Jesus sempre nos ouve. Jesus sempre nos vê. É a gente que às vezes não sabe chamá-lo. É a gente às vezes que não sabe orar. E é legítimo, porque a Bíblia também diz que a gente não sabe orar como convém. Sim. Mas aí o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nesses momentos aqui, como desse homem cego, imagina a angústia. Você falou isso aqui no começo. A angústia de um homem cego, de uma pessoa cega. Né? Faço ideia. Também não sei. E é interessante que parece tão óbvio para nós, né, de que esse homem quer ver. Né? E isso vai ficar mais claro daqui para frente no texto. Mas antes de falar sobre essa obviedade da pergunta de Jesus mais à frente, o que eu achei legal é que Jesus sempre nos acolhe quando a gente clama em espírito e em verdade por ele. Né? E é interessante que quando então ele passa a saber que é Jesus, o Nazareno, né? Ele começa. Então você percebe que são tudo dicas que o texto está dando, identificações, né? Identifica o homem que vai clamar como pobre, como cego, como filho de Timeu. Identifica Jesus, o que vai operar, como Jesus de Nazaré, e que recebe agora um título messiânico. E como é que pode alguma coisa boa de Nazaré? Tem toda uma construção teológica e profética em cima de identificações. Então, essa identificação, meus irmãos, a gente precisa pensar e olhar que é a sustentação nesse texto, de fato, de Jesus sendo reconhecido como o Messias, como o enviado de Deus. Em outras situações, Jesus manda com que as pessoas se calem. Nessa situação, Jesus manda que esse homem venha para o meio, venha para o caminho. Chama ele. E é engraçado, né? Como as massas são manipuláveis desde sempre. Vamos lá, né? No começo ele gritava e a galera falava para ele, fica quieto. Repreendia para ele parar de gritar. Aí agora Jesus chama ele, aí tem um monte de coach ali no meio da multidão. Que fala assim, ânimo, olha lá, levanta, ele está te chamando. Até agora há pouco, eles estavam tentando paralisar, né? Silenciar esse cego. Mas, de repente, ele para e fala assim, chama. Aí muda a postura, né? É o lance que a gente começou falando de como trata um e como trata o outro. As massas são isso, manipuláveis. As massas... E isso, cara, é desde sempre. Hoje a gente vê uma hora a igreja sendo levada por uma onda política, de repente por uma outra onda política. Uma hora por um vento de doutrina, um ensinamento de prosperidade. Outra hora, um outro
Coach. de coach. E por aí vai. Não, e é você, sempre as massas. e né? você pode muito bem falar do que é um coach, porque você tem propriedade técnica para isso no sentido de formação, né? Um coach, ele tenta mexer com o indivíduo para tirar ele de um ponto e para o outro ponto, e daí por diante. Tem coach que são honestos? Tem. Cara, tem muito coach honesto. Sim. Mas o coach do púlpito, desculpa, gente, não é honesto. Não. O coach do púlpito, ele não é honesto. Ele está trabalhando com técnicas e articulações que faz com que aquele seu púlpito seja reconhecido como o púlpito de Deus. E assim, meu passo para trás com essa ideia coach é que a vida não é linear. A vida nem sempre é matemática. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Às vezes, na vida, 1 e 1 é 11. É uma coisa mais abstrata. E nesse movimento coach, progressista demais, sempre para frente, sempre em ascensão, para mim é falacioso, entendeu? Porque a vida, para mim, é mais como um eletrocardiograma do que essa linearidade. A vida tem hora que está muito bem, mas, de repente, acontece um atravessamento e não está tão bem. Mas, de repente, aquela coisa se assenta e volta. Tudo. A vida... E é isso. A analogia do eletrocardiograma, para mim, é sensacional. Perfeito. Porque o coração bate e tum, 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 sobe e desce. A vida é assim também. Perfeito. Então, essas mensagens coach, muito que vai dar certo, e que se você plantar 1, você vai colher 2, e que não é bem assim. Óbvio que eu não estou falando de lei de semeadura, que é aquilo que a gente planta, a gente colhe. Isso acontece. Agora, voltando para o âmbito das massas, as massas são manipuláveis, cara. As massas são manipuláveis. Infelizmente não, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas, voltando ao texto, porque senão a gente vai ficar nessa crítica que a gente está fazendo aqui, já começa a ficar bravo com o que a gente vê acontecendo nos tempos atuais, né, Wagner? Ah, sim, sem dúvida. Mas o texto, então, demonstra para nós, né, que uma pessoa surge do meio, na verdade, do meio não, perdão, da beira do caminho, né, clamando a Jesus, gritando, né? E é interessante que a expressão, né, começou a gritar, ela literalmente tem este sentido e essa conotação de gerar incômodo. Não foi alguém que chamou de maneira branda, Wagner, gritou. Por mais que a gente tenha crítica, né, do texto, de analisar fazer uma comparação do jovem rico aqui com esse texto, e lá os discípulos não têm estranheza e aqui eles têm estranheza, tal. O fato é que o homem cego, ele está gritando mesmo, gritando o nome de Jesus, filho de Davi. Sim. Gritando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. É quase que eles... E aí, obviamente, que a expressão coração aqui, que é cardia, né? Ela vai nos dar aquela ideia de cordas do coração, né? E a ideia de compaixão é como se as cordas do coração de Jesus, o homem cego estivesse dizendo que as cordas do seu coração, elas se entrelaçem com a minha necessidade. As cordas do seu coração se entrelacem com a minha angústia. Meio que haja um embaraçamento de alma, de desejos, de vontades, né? Isso é muito bonito, essa expressão compaixão no pedido do homem cego. Ele está dizendo, Senhor, que a sua alma, o seu espírito venha se entrelaçar com a minha angústia. Tem misericórdia de mim, você que é o Messias. Porque eu estou te reconhecendo assim. E Jesus ouve, né? Porque Jesus Esse é o manda ponto. chamar a multidão que antes impedia, agora fala de ânimo para ele levantar, que o mestre está chamando. O que você falou foi legal, viu? E aí, de repente, esse homem lança sua capa para o lado, dá um salto, se põe de pé e dirige-se até Jesus. É interessante que, assim,
Quando ele tem o seu clamor respondido, tudo que ele tem é uma capa. E essa capa era tudo que ele tem. É a casa dele, é o cobertor dele, é o local onde ele está acomodado, é onde ele vive, é onde ele existe. Você se lembra de quem? Do jovem rico. Do jovem rico. Do jovem rico. Do jovem rico. Por que do jovem rico? Me ajuda. Porque o jovem rico ele não foi capaz de vender lançar tudo que tem. Ok, obrigado. Eu fiquei assim, a priori eu fiquei pensando num outro paralelo que alguém pega a maca e joga de lado. Aí eu lembrei do tanque de Bethesda. Não. Mas beleza, agora fez sentido, exato. O jovem rico não teve essa capacidade de jogar tudo, né? De lançar tudo, de vender tudo. Exatamente. Aí você fala assim, mas também o cara é rico, esse aí não tem nada, ele tem uma maca. Não, é o tudo que ele tem. É a mesma coisa quando Jesus está observando os religiosos dando oferta e aquilo não o impressiona, não chama a atenção de Jesus. Mas chama a atenção de Jesus quando uma senhorinha com 2 moedas vai lá e põe tudo que tem. Então aqui esse homem se põe de pé, deixando tudo que ele tem de lado, porque ele ouve esse chamado de Jesus, né? Ele ouve Jesus, então o que importa agora é ouvir Jesus, o Mestre Jesus. E aí é interessante o diálogo, não sei se você quer falar alguma coisa, mas aí Jesus vai fazer uma pergunta para ele. Quero, porque quando você falou aí, né, o jovem rico lançou tudo, né, o homem cego lançou o seu tudo, né? Cara, isso é tão sério, porque às vezes nós não temos o entendimento, a percepção de que determinadas coisas tornaram-se o tudo na nossa vida. Sim. E a conversão em Jesus nos faz perder o tudo relacionado às coisas e transferir o nosso coração para a presença de Jesus, para segui-lo, para se tornar um dos seus discípulos. Então, quando a gente não tem essa capacidade de jogar a nossa capa, de vender tudo o que temos, de entregar o nosso tudo pelo chamado ou pela convicção interior que é gerada em nós, a gente não entendeu o que é Jesus. A gente não entendeu o que é reino de Deus. A gente é só mais um religioso que está clamando por milagre e por auxílio diante das nossas demandas e dificuldades. Simples assim. Sim. Simples assim. Então, o tudo custa caro. O tudo custa tudo. Exato. Esse é o problema, né? Nós vivemos uma igreja que quer tudo e não está disposta a perder tudo, né? Eu tô para te dizer que até para nada. Uma igreja que quer tudo, mas não está disposta a nada, né? Exatamente. Essa é uma reflexão que cabe aqui. E é interessante que esse homem, então, ele dá esse salto, né? E o texto fala de salto mesmo, né? Uhum. Deixa tudo, dá o salto, vai diante de Jesus e Jesus faz uma pergunta para ele. O que você quer que eu lhe faça? É curioso, né? O paralelo com o Tiago e João, a pergunta de Jesus para eles é a mesma. O que vocês querem que eu faça para vocês? Sim. Aí os egoístas, gananciosos ali, que ainda não tinham entendido bem o reino de Deus, pedem primazia, pedem visibilidade, pede like de Jesus. A gente quer a direita e a esquerda no seu reino. Perderam uma grande oportunidade. Aqui, o que parece óbvio para a gente, Jesus verbaliza, né? Tem perguntas que parecem óbvias, mas que precisam ser ditas. Jesus pergunta para um cego o que ele quer. O que você quer que eu te faça? Esse homem podia ter já se acostumado com a cegueira e feito um pedido igual, semelhante ou parecido com o de Tiago e João. E pedir, eu quero riqueza, eu quero glória, eu quero sair do caminho, eu quero uma casa. Né? Mas Jesus ouve o seu clamor, lhe dirige uma pergunta e fala, qual o seu desejo? É quase um lance de uma lâmpada mágica. Você tem um pedido. Jesus abre essa porta, escancara essa porta para Bartimeu, né? E aí o cego responde, primeiro, reconhecendo o senhorio desse. Ele chama ele de
Rabi, Sim. mestre, Rabone, eu quero ver. Né? É a pergunta óbvia, mas que precisa ser dita, porque às vezes a coisa é óbvia para mim, para você, mas não é para quem está ouvindo, não é para quem está vendo. Né? E nesse caso, esse nem via. Então ele responde de bate-pronto, né? Mestre, eu quero ver. Eu quero ver. E é curioso que no Evangelho de Marcos, esse é o último milagre de cura de Jesus. Não tem mais cura. Uhum. Agora, até o capítulo 16, não tem mais cura. Nenhuminha. Vai ter alguns eventos miraculosos, poderosos. Vai ter a figueira que Jesus falou, não vai dar fruto. Aí no outro dia ela está morta. Opa! E aí tem todo um significado que a gente vai falar lá na frente. Tem outros eventos, né? Mas cura acabou aqui, né? E esse homem então clama por ver. E Jesus dá a sua resposta: vá, pode ir. A sua fé, em algumas versões vai estar te salvou. Em outras vai estar te curou, que é a mesma coisa na tradução. Imediatamente ele recupera a visão e aí é aquilo que você já disse. Ele segue Jesus pelo caminho. Esse milagre vai além da cura física. Aliás, para quem não enxergava e passa a enxergar, deve ser algo, meu Deus, maravilhoso, tremendo. E, aliás, não é a primeira cura de um cego no Evangelho de Marcos, né? Acho que é o capítulo 8. Tem uma cura de um cego também, né? Jesus, no Evangelho de Marcos, muitas vezes é aquele que traz a visão. Faz você enxergar, faz você ver a vida, voltar a enxergar. Nesse caso, é literal. Mas para nós, para os discípulos de Jesus, Jesus está nas entrelinhas mostrando para eles assim, ó, o Evangelho, o meu Evangelho, o reino de Deus, é esse que traz visão. Que traz visão de mundo. E a partir de agora, com os olhos abertos, vocês têm um caminho a seguir, que é esse caminho de Jesus, esse caminho discipulado. E é tão interessante, Wagner, que quando você fala, né, a gente lê no texto, que Jesus diz para esse homem, né, o Bartimeu, a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. A gente pode fazer aqui, a gente pode passear por uma série de ideias, mas o fato que tudo nasce quando Bartimeu é capaz, ou melhor dizendo, quando Bartimeu recebe o entendimento de que Jesus é o Messias. É uma fé que inicia lá. Ele escuta que Jesus de Nazaré estava por ali. Ao escutar, isso traz o reconhecimento de quem é este homem. E aí a gente vê que Paulo está certo nesse texto não, né? Em todos os textos que a gente lê no Novo Testamento, Paulo está certo ao dizer que, olha, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E aí nós podemos entender que a palavra de Deus é mais do que um compêndio teológico, sem dúvida, ou uma tradição, conceito. Ela extrapola o conhecimento do Antigo Testamento pelas oralidades, e ela chega e se materializa na pessoa de Jesus. É a palavra que dá vida. Esse é o Evangelho. É o Logos de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, esta é a palavra que justamente traz vida para o coração desse homem que estava morto com a sua situação. É uma situação de total morte, de total debilidade, de total dificuldade. Mas ele tem a revelação, Jesus se materializa para ele dentro da sua alma, do seu coração, como filho de Deus. E aqui Jesus está dizendo, olha, ô Bartimeu, deixa eu dizer uma coisa para você. A tua fé te salvou. Foi a tua fé que te salvou. E isso é maravilhoso, Wagner. Isso é maravilhoso. Quando você diz, né, mestre, eu quero ver, e Jesus responde, olha, vá, a sua fé salvou você. E aí nós temos a consequência
de um homem cego, pobre, filho de Timeu, que reconhece Jesus, é capaz de entregar tudo e é curado e agora está com Jesus no caminho. Você percebe a progressão do milagre? Sim. Da manifestação? E também, lá no jovem rico, existe uma progressão também em paralelo com essa mensagem aqui do cego de Jericó. Sim. Eu falei errado. Cego de Jericó. Eu tô numa dessa de falar errado as coisas, né? Mas ele é de Jericó mesmo. É de Jericó. Existe uma progressão lá também, né? Ele começa adorando, ele começa aos pés de Jesus, ele começa no caminho, Jesus indaga o que ele faz no caminho, o que ele faz como religioso, Jesus questiona a capacidade dele em cumprir os mandamentos. Jesus coloca um mandamento que não está lá no decálogo do Êxodo 20, né, que é a questão do defraudar. Esse não está lá no Êxodo 20, está em outros textos. Ou seja, é uma progressão, só que o inverso. Ele vai só diminuindo. Ele começa no topo, na adoração, e termina na negação. Esse homem começa no reconhecimento e termina no discipulado. Que legal, mano. Que legal. E sabe assim, sabe o que eu acho curioso, tanto numa história quanto na outra, curioso não, impressionante, que eu acho impressionante. E fica mais claro aqui na passagem do cego Bartimeu, que quando Jesus cruza o nosso caminho, quando a gente cruza pelo caminho de Jesus, nós nunca mais somos os mesmos. Não. Seja de forma concreta, literal, de uma cura física, seja na mudança de disposição da alma, de seguir Jesus. Esse é um bom atravessamento na vida. Quando Jesus atravessa o nosso caminho, nós nunca mais somos os mesmos. Quando a graça nos toca, a gente se rende e faz que nem Bartimeu. Segue Jesus pelo caminho da vida. Então, o que eu concluo falando desse texto, na nossa reflexão de hoje, é que quando Jesus cruza o nosso caminho, a gente não é mais a mesma pessoa. Eu só tenho uma coisa para acrescentar, que é mais voltada ao testemunho do que propriamente ao texto, e com base no que você está falando, Wagner. Que, de fato, quando Jesus cruza o nosso caminho, nós somos transformados, e é uma transformação que faz com que pessoas doentes, mesmo que não sejam curadas da enfermidade, elas vivem como se estivessem curadas em meio à enfermidade. A enfermidade é a realidade do corpo, mas não é a realidade da alma e nem do coração. A doença, o mal, é a realidade que está posta, mas o evangelho é a esperança que supera essa realidade que está posta. Então, por isso que seguir Jesus e ter um encontro com Jesus é algo transformador. Sem dúvida. Transformador que muda todos os nossos paradigmas, que muda toda a nossa forma de enxergar a vida, que é capaz de fazer com que a gente deixe tudo. O tudo que nos possui. O tudo que nós temos. Para fazer parte de uma experiência, de uma jornada cujo marinheiro que dita as regras dessa embarcação chama-se Jesus. Amém. É uma jornada. Quem está com o timão na mão, né? Chama-se Jesus. É isso. Amém? Amém, mano. É isso aí. Deus abençoe a todos vocês. Amém. E aqui eu quero mais uma vez... Gostaria de fazer essa oração, Wagner, e nós, que nós fizéssemos essa oração. Sim. E que a gente possa pedir a Deus que Ele fortaleça mais ainda os nossos irmãos do Sul, aqueles que têm gente lá no Sul, que não sabe onde está, que não tem paradeiro,
Que Deus traga, de alguma forma, né? Consolo. Amém. Que as pessoas que choram seus mortos possam enterrar os seus mortos o quanto antes. Amém. O quanto antes. Triste lá, cara. Né? Isso aí. Vamos orar? Pai, nós oramos no nome de Jesus, agradecidos a Ti pelo Teu Evangelho, a Tua mensagem, mas nós entendemos que o Evangelho é uma pessoa, para além de um conceito, para além de uma ideia, para além de um texto. Então nós Te agradecemos, Deus, por Jesus, esse que, por misericórdia e graça, atravessou o nosso caminho e hoje nós somos gratos, felizes, contentes em seguir esse caminho de discipulado, esse caminho cristão de seguir Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo texto de hoje, pela reflexão de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores que Te clamem em espírito e em verdade, te clamem reconhecendo como filho de Davi e que é um Deus cheio de misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a abrir os nossos olhos para a realidade da vida, para a realidade da existência, pelas dores dos nossos próximos, e por isso nós oramos mais uma vez pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, a todos que estão sofrendo, ó Deus, com essa catástrofe que se acometeu e ainda acomete o estado do Rio Grande do Sul. Oramos, ó Deus. Tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia do Teu povo. Sim, Pai. E levanta-nos, ó Deus, a abençoá-los da maneira que nos é possível, ó Deus. Abençoa também a todos que estão engajados, ó Deus, na reconstrução, no consolo, no acolhimento desses irmãos e irmãs que passam por tão grande sofrimento. Pedimos, Senhor, essas bênçãos nessa hora e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Fiquem na paz. Tchau, tchau.